Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer uma entrevista com Camila Rolim. Ela foi uma paciente do Dr. José Marcos, hoje dá seguimento com a doutora Fernanda. Ela fez diagnóstico da calvície de alopecia androgenética e fez um Instagram sobre tudo que ela passou. Até hoje ela posta algumas coisas, vale cada fio. Antes de qualquer coisa de eu apresentar ela, eu quero primeiro que você comece a seguir nosso canal, deixa seu like e indica para o amigo. Primeiro, Camila, obrigado pelo aceitar o convite, vim aqui falar. Quero que você se apresente um pouquinho para a gente. Tá legal. Eu sou Camila, eu tenho alopecia androgenética, eu tive o diagnóstico com o Dr. José Marcos, eu faço tratamento há alguns anos e eu criei, depois de alguns anos, por enfrentar os desafios de conviver com essa condição, eu criei um projeto nas redes sociais para poder dar dicas sobre o assunto, para poder alertar pessoas que passam por isso. E é isso. Camila, novamente obrigado. O que te fez, Camila, lá atrás? Primeira coisa, a queda de cabelo fez você procurar o Dr. José Marcos. Primeira coisa, o que te fez você começou a cair o cabelo, você já procurou o Dr. José Marcos ou chegou a passar em algumas pessoas antes? Na verdade eu comecei a ter alguns sintomas. Eu tive muita queda de cabelo, comecei a emagrecer, comecei a ter algumas coisas que eu não sabia o que era. E eu demorei um pouco para procurar ajuda. E aí eu me lembro que eu trabalhava com uma amiga minha e ela olhou um dia o meu couro cabeludo e falou: Camila, você tá cheia de bolinhas no seu couro cabeludo. Hoje eu imagino que ela estava vendo os folículos. Eu estava com tanta queda de cabelo que os folículos estavam visíveis. E isso já tinha, acho que uns 2, 3 meses que eu estava sentindo algumas coisas e eu não tinha procurado um médico. Eu estava simplesmente achando que iria melhorar. Vai melhorar sozinho. E aí quando essa amiga chegou e me falou do cabelo, que estava tão visível a esse ponto, por causa do cabelo eu procurei ajuda. Já assustou, falou. Porque eu emagreci, a mulher gosta de emagrecer, então eu não estava vendo um problema. E aí outros sintomas, coceira no olho, enfim. E aí eu lembro que eu fui procurar um endocrinologista, e aí ele falou, você tem hipertiroidismo. E era por isso que meu cabelo estava caindo tanto naquele momento. Durante aproximadamente 1 ano eu fiz o tratamento, continuei tudo, a tireoide estagnou, normalizou, mas o cabelo nunca mais parou de cair. E eu perdia tufos de cabelo, era uma quantidade muito grande. E na época me receitavam vitaminas, o próprio tratamento da tireoide era para normalizar todo o organismo e, consequentemente... Mas o cabelo continuou caindo. Mas o cabelo caía. E aí, durante 4 anos, eu procurei dermatologistas, voltava em outros endocrinologistas e não descobriam o que eu tinha. Ninguém sabia explicar o que era o motivo da queda. Alguns falavam que era ainda por causa da tireoide, outros falavam que poderia ser algo, por exemplo, relacionado à saúde, mas não me davam uma resposta. E isso foi muito angustiante, porque eu via meu cabelo indo embora, ralo abaixo, então muita queda mesmo, e ninguém sabia. Até que depois conheci uma pessoa que eu trabalhei, né, uma ex-chefe minha, ela me deu contato do Dr. José Marcos, e eu lembro que ela me falou, passa com ele porque ele é um especialista. Eu não sabia que existia um médico especialista em cabelo. Eu conhecia Muita gente não sabe ainda, né? Eu conhecia só o dermatologista. E ela falou, não, ele é um médico tricologista, ele tem essa especialização em cabelos. Eu falei, nossa, é interessante. E aí, depois de um tempo, eu passei com ele e foi nesse momento que eu tive o diagnóstico. Legal, legal. E quando você recebeu o diagnóstico dele, foi um susto para você? Foi um susto, mas ao mesmo tempo foi um alívio. Porque eu estava procurando uma resposta. Então, por mais que fosse difícil pensar, eu tenho alopecia androgenética, eu tive a resposta que eu procurava. Eu pensei mais nesse sentido de, finalmente eu sei o que eu tenho e eu vou poder tratar. Isso foi importante. Por mais que nenhuma mulher espere ter o diagnóstico da calvície, eu acho que é melhor a gente saber que tem para poder tentar manter o cabelo que tem, para poder reverter alguma coisa. Então, para mim, ele foi um alívio, sim. Mas, claro que vem essa questão do medo. Vem a questão de você pensar como que vai ser. É um susto, assim, de diversas formas, né? Eu tenho uma condição que não tem cura, eu vou ter que tratar para sempre, não existe garantia de resultados, mesmo eu sabendo que eu estava ali com o melhor médico possível. Você vai segurar o que você tem ainda. O meu organismo precisa reagir àquele tratamento. Sim. Então, eu sabia que seria complexo. E eu também não fiquei muito pensando no peso da calvície que tem hoje. Para ser muito honesta, eu nem sabia exatamente o que era alopecia androgenética nessa época. Não associei assim, eu tenho a calvície, que eu acho que a calvície é um termo que para a mulher acaba sendo muito pesado, sabe? Sim.
Então eu tentei levar numa boa e tentar ter uma visão otimista. É isso que me ajudou a nunca parar o tratamento, né? Sim, sim. E quantos anos mais ou menos você tinha quando fez esse diagnóstico? Você lembra? Eu imagino uns 23, mais ou menos isso, uns 20 e poucos anos. Sim. A calvície começou antes, porém com 23 que você foi reparar, Sim. procurar ajuda. Você já sofreu por causa da calvície, algum tipo, você percebeu que alguém te olhava estranho, qualquer coisa diferente você percebeu por causa da calvície? Já, várias vezes, assim. Eu nunca deixei de fazer nada por conta da calvície, mas eu sempre percebi olhares, eu já recebi comentários. Então, às vezes, a pessoa conversa com a gente, né, que tem isso, olhando o nosso couro Dá a cabeludo. impressão que já está olhando direto pro A couro pessoa cabeludo. já está olhando. Claro que tem uma parte que eu gosto sempre de falar, né, para as seguidoras, para quem passa por isso, que tem muito um complexo nosso também. Então, quando você Parece tem que tá olhando algo pra você. que você não gosta, parece que a pessoa está olhando. É um medo que a gente sei, tem. Eu sei porque pacientes que operam o nariz, qualquer coisa, falam, parece que eles estão Exatamente. olhando pro meu nariz. É isso. E às vezes a pessoa não tá, a pessoa Sim, nem sim, sabe. sim. Mas eu sei que eu tenho pouco cabelo, eu sei que dependendo da forma como tá meu cabelo, fica mais visível. Molhado, Molhado, então, ou às vezes assim, eu ia trabalhar, na hora do almoço pegava uma garoa. Eu voltava, o cabelo estava o couro cabeludo extremamente aparente. Sim, sim. Então eu percebi, assim, em várias situações, pessoas olhando. Tem sempre aquela pessoa que, por mais que pareça sem querer, acaba falando de uma forma que a gente não gosta. Então eu já escutei coisas, nossa, você tá ficando A careca. palavra careca é pesada. É muito mais pesado. fácil pro homem aceitar o careca do que Exatamente. uma mulher. Eu E sei. assim, a pessoa já está sofrendo. Então, mesmo antes de saber que era calvície, eu já estava sentindo a falta do meu cabelo, porque meu cabelo era lindo, era muito comprido, era bonito. Todo mundo falava, nossa, como seu cabelo é lindo. E eu sentia a falta já desse cabelo. Então, quando alguém chegava e falava, era uma coisa que eu estava tentando, de alguma forma, esconder de mim mesma. E aí vinha alguém e falava, nossa, tá ficando careca, nossa, seu cabelo é de criança, o que aconteceu com seu cabelo? Era tão bonito. E as pessoas, por mais que sejam, como eu disse, de uma forma talvez não intencional, elas magoam. Sim, Elas sim. magoam muito. Eu lembro também de escutar uma coisa que me magoou muito, assim, nossa, eu não sei como você consegue conviver comigo, se fosse comigo eu não aguentaria. Então, acho que falta, assim, um pouco a empatia, porque, assim, eu continuo viva, não acho que isso vai tirar todo o meu valor. Vocês vão depois entrar no Instagram dela, você vai ver como ela incentiva as pessoas a procurar ajudar, Sim. tudo isso. Outra pergunta. Você falou no começo um pouco da coceira no olho, emagreceu. Depois que você fez o diagnóstico, você sentiu alguma diferença? Ivan, coçava muito, doía, percebi caspa. Não precisa, não só esses sintomas que eu te falei. Alguns outros sintomas, você percebeu a diferença ou alguma coisa que você notou depois que você fez o diagnóstico ou antes até? Olha, eu nunca senti, mas é muito engraçado que como eu comecei a falar sobre isso nas redes sociais, eu percebo que muitas mulheres que têm a calvície sentem coceira e incômodo. Mas eu nunca senti nada no couro cabeludo, nada de sintoma, nunca, assim, a caspa mesmo, nunca tive, pelo menos nunca tive o diagnóstico. Sim, sim. Nunca percebi coceira, nunca percebi dor, porque tem seguidoras que têm. Eu nunca tive nada disso. O que eu percebia muito era o cabelo diminuindo. Então, assim, depois de um tempo a queda não necessariamente era tão intensa, mas o cabelo, por estar afinando, deixava o couro cabeludo mais aparente. Então, eu percebia muito mais essa questão da perda capilar. Não me lembro de ter algum sintoma relacionado a isso, coceira, dor, nada. Você fez o diagnóstico de alopecia, tem que fazer o tratamento pro resto da vida, teoricamente, independente do tipo de tratamento que você vai fazer. Sim. Isso para você é um incômodo? Olha, para mim é uma... Já acostumou também, né? Para mim é uma coisa boa poder fazer algo. Por isso que o tratamento não é difícil para mim. Porque se eu tivesse a calvície e eu não pudesse fazer nada, seria muito complicado, porque eu ia me sentir de mãos atadas, eu ia me sentir impotente. Então, por mais que não seja legal passar uma loção todo dia, tratar todo dia, porque sim, tem dias que a gente está cansado, está com preguiça, mas me dá uma sensação de dever cumprido, que assim, tudo que eu poderia fazer pelo meu cabelo eu estou fazendo. Então, eu tento olhar por esse lado, que não é algo ruim. Eu tento fazer de uma forma que eu vou incorporar. Então, assim, eu adoro skincare, adoro cuidar do cabelo. Então, naquele momento que eu vou cuidar da minha pele, eu já vou usar loção, eu já vou passar, eu vou escovar os dentes antes de dormir, eu já vou ali aproveitar para fazer o tratamento. Então, eu tentei transformar também esse momento para não ser tão chato. Mas, durante anos, foi chato para mim. Durante muitos anos, eu fazia por obrigação.
Eu demorei para ter essa virada de chave. Sim, E sim. eu também acho que até o resultado, né, ele muda quando a gente faz de uma forma com mais amor mesmo, Com né, as certeza, coisas. com a Porque autoestima, eu então. fazia sem querer. Eu fazia, ai, que, né, tenho que fazer, vou fazer. E durante anos eu não via meu cabelo melhorar, eu não achava legal. E hoje não é maçante, não é chato. Não vou dizer que não dá preguiça, dá Sim, preguiça sim. sim. Mas eu consigo fazer numa boa. E eu sou muito regrada com o tratamento. Eu acho que por isso que mesmo não usando todos os medicamentos possíveis, não fazendo todo o tratamento que eu poderia fazer, eu sinto que meu cabelo não está piorando, né? Eu estou conseguindo pelo menos manter. Depois que você iniciou o tratamento, já fez o diagnóstico, você teve algum efeito colateral em relação aos medicamentos que você usava na época? Eu já tive. Eu me lembro que no início eu usava finasterida oral. Eu comecei a usar, eu cheguei a usar durante 1 ano aproximadamente. E eu comecei a sentir, depois desse período, um mal-estar, uma tontura. E na época eu conversei com o Dr. José Marcos e ele achou melhor parar. Ele falou, vamos parar. Eu tinha reparado, eu tenho fotos desse período, que a finasterida ela trouxe um resultado muito bom para o meu cabelo. Tinha enchido bastante, meu cabelo tinha melhorado. Então, quando ele falou, vamos ter que parar, eu fiquei com esse receio, porque eu sabia que possivelmente ia ter uma perda, e parei. E aí, realmente, o cabelo, depois de um tempo, ele vai voltando como era antes. E mais recentemente, eu usei a espironolactona, que daí já foi com a doutora Fernanda, que ela receitou. Eu queria muito poder usar o medicamento, porque eu tenho muita questão da acne também, e ela disse que ajudaria nesse sentido, mas eu usei, se eu não me engano, por menos de 1 mês e me senti estranha. Eu acho que eu sou uma pessoa sensível, assim, então tomar medicamento oral para mim não é tão simples. Eu senti a perna inchada, não que ela inchou, mas eu senti uma sensação estranha, senti muita enxaqueca. E aí a doutora Fernanda falou, vamos então parar porque é melhor. Sim. Ao longo desses anos, todos você faz o tratamento. Não sei se você faz uso de tintura progressiva, vamos dizer, agentes que podem agredir o couro cabeludo. Se você faz e se depois que você faz, você sente alguma diferença? Piora ou, Ivan, não muda nada? O que acontece? Eu acho que ter a alopécia, até é algo que a doutora Fernanda sempre me falou, né? A química ela não vai entrar no couro cabeludo. Mas a preocupação que eu tenho é pela espessura do meu cabelo, que ela é muito fina. Então eu faço química porque eu acho que já é difícil ter a calvície. Se eu não puder usar artifícios para me sentir melhor, vai ser muito difícil. E a química, querendo ou não, ela ajuda na autoestima. Sim, sim, sim. Então, assim, eu tenho o cabelo liso, eu não sinto necessidade progressiva, mas já fiz aqueles procedimentos de botox que vão alinhar o cabelo, porque eu tenho muito frizz. Como é um cabelo muito fino, quebra muito. E sempre tem fio espetado, né, nascendo. Então, eu já fiz esse tipo de procedimento para deixar o cabelo com menos frizz. Gosto de fazer luzes de tempos em tempos. Agora já estão aparecendo cabelinhos brancos, então eu uso tonalizante. Eu uso. O que eu sinto a química, ela de fato não prejudica a alopécia, mas a gente precisa ter um cuidado redobrado, porque ela resseca. Então, assim, até no início, quando eu fazia química, eu conversava com a doutora Fernanda que eu sentia que o cabelo parecia que tinha mais volume. E ela sempre me explicou que não, que existe uma perda, né, ali de massa, né, do cabelo. Deixa o cabelo mais fino. Mas eu sinto que por ressecar dá mais volume, porque parece que os fios ficam mais separados. Então, quando eu faço luzes, eu sinto que eu tenho mais cabelo. Porque também não sei se a cor fica mais próxima à cor do couro cabeludo e disfarça um pouco o couro cabeludo. Sim. Então, acho que assim, fazer química tem que ser muito consciente, porque vai ressecar. Saber com quem está fazendo Tem também. que saber fazer com um bom profissional, saber cuidar bem do cabelo, hidratar, porque o cabelo vai ficar muito mais ressecado e ele vai quebrar mais. Então, às vezes, o cabelo da pessoa, que é o que acontecia comigo. No início, quando eu não conhecia nada disso, foi no início, tudo é muito difícil, eu sempre fiz luzes. Meu cabelo quebrava muito, porque eu não hidratava, eu não fazia nada. E aí um cabelo fino, que você não hidrata e você descolore, que a descoloração é uma das piores químicas, não aguenta. Formal, então, todas essas coisas. Então, hoje em dia, eu tento ter esse cuidado maior, hidratar mais, fazer tudo isso para tentar não ter a quebra. Porque meu cabelo, muitas vezes, eu sentia que estava ralo pela quebra. Não era nem pela alopécia em si. Óbvio que a alopécia tinha ali o cenário como estava o meu cabelo. Mas ele piorava por causa da química, mas porque eu não hidratava. Se a gente hidratar, o cabelo tende a quebrar menos. Sim, sim. Então, eu faço, mas com esses cuidados. A doutora Fernanda sempre fala pra gente, Camila, que não tem problema lavar o cabelo. Pode lavar quantas vezes você quiser, tudo. Você tem uma frequência como é de lavar e sente alguma diferença depois?
Eu lavo todo dia, porque eu sinto meu cabelo muito oleoso, mas no início, quando eu cheguei lá atrás, com o Dr. José Marcos e até no início com a doutora Fernanda, eu tinha esse medo de lavar o cabelo. Parecia que ia perder mais fio. Porque quando a gente lava, cai o cabelo, né? Parece que aquele fio, hoje eu sei que aqueles fios que estão soltos vão cair na nossa mão, não é que está caindo mais, mas sim. Quando a gente não tem conhecimento, não tem a informação, a impressão que a gente tem é que o cabelo cai mais por lavar. Então eu ficava dias, às vezes, sem lavar. Detestando o cabelo, porque o cabelo fica oleoso, já é um cabelo fino, não fica bonito visualmente, mas às vezes eu tentava lavar um dia sim, um dia não, por isso, pelo medo. E aí depois que eu comecei a tratar com eles, eu falei, não, eu vou lavar todo dia porque não tem problema. E aí eu lavo todo dia e sinto o cabelo muito melhor. Sim. Eu até brinco com as minhas seguidoras, eu gosto muito de usar produtos volumizadores, que eles vão dar volume no cabelo para disfarçar. Dá a impressão que o cabelo tá mais... E eu falo que o maior e melhor volumizador é o cabelo limpo. Porque o cabelo limpo ele fica soltinho, ele dá mais movimento para o cabelo. Então, lavar o cabelo é muito bom, o cabelo fica melhor, fica mais saudável. E é importante lavar todo dia se a pessoa tem o cabelo oleoso. Né? Foi o que a Camila falou. A gente tem uma perda de cabelo normal todo dia. Eu perco de 100 a 150 fios todo dia. Uma pessoa que não tem a calvície vai repor seus 100, 120 fios normal. A pessoa que tem a calvície não vai repor os 100, 120. Se ela repor metade, 60, todo dia ela está perdendo 60 fios. No final de um ano, se você fazer 365 vezes 60 fios, ela perdeu muito fio. Na hora que você coloca no papel isso daí, é uma subtração grande, é onde começa a perceber a calvície. Sim. Quando ela começou a fazer o tratamento, o que ela perdia 120 e repunha só 60, voltou a ser 100, 120. Sim. Então, até hoje, a Camila fazendo o tratamento, ela perde fio. Sim. Porém, ela repõe um número alto. Ela esqueceu de fazer o tratamento, um dia, 2 dias, não vai voltar a cair 60. Sim. O problema é separar o tratamento, vai ter que se pôr resolvido. Outra pergunta. Você mesmo falou no começo da entrevista que assim, muita gente no começo está perdendo cabelo, é falta de vitamina. Não sei se você chegou a tomar alguma vitamina e se notou alguma diferença. A gente sabe que a calvície não está ligada à falta de vitamina. Sim. No início, principalmente na época do hipertiroidismo, eu usei muita vitamina. E aí, durante esse período, antes de chegar no diagnóstico correto, eu tomei bastante vitaminas, esse tipo de coisa. Notou alguma coisa? Porque não sabiam que era calvície. Sim. Ainda estavam achando que era devido ao hipertiroidismo. O hipertiroidismo, exatamente. Depois da calvície, eu já tomei algumas coisas pontuais, assim, que, por exemplo, a biotina, que a doutora Fernanda receitou, e eu sinto uma melhora na qualidade do cabelo. Eu não sei se é o efeito placebo, não sei se é uma impressão, não sinto que melhora, obviamente, não melhora a calvície, não é tratamento para calvície, não é nada disso, mas é como se o cabelo ficasse mais bonito, como se o cabelo ficasse mais resistente. Não sou de usar sempre, mas essas vezes que eu tive que usar, eu lembro que no início, quando eu comecei a tratar com a doutora Fernanda, ela me dava essa receita da biotina, sei lá, uma vez por ano, e eu usava por um período, e eu percebi o cabelo um pouco melhor, mais forte. Sim. Mas não em relação à calvície mesmo, em relação ao fio do cabelo, eu acho. Legal. Muita gente que faz alopecia, diagnóstico de calvície, tem medo de usar rabo cavalo. Você usa rabo de cavalo? Ou qualquer outro penteado? Eu uso, mas eu não uso apertado. Sim. Isso até é uma coisa que eu não sei. Porque assim, como é um cabelo fino, frágil, eu não aperto. Né? Então eu não vou usar até o acessório que eu uso no cabelo, eu procuro usar um de algodão, que não é pesado. Porque um cabelo não parece um cabelo elástico. Realmente de bebê, realmente sim, parece. Sim. Não muito elástico, que não puxe. Porque ele dá um aspecto até parece ser mais fraco, né? Mais fraco, exatamente. Sim. Então eu prefiro usar acessório leve, acessório de algodão. Às vezes não puxar. Presilha eu tomo cuidado, dependendo da presilha. Se for tiara, tudo bem, mas dependendo da presilha, aquelas de tic-tac, eu não gosto, porque elas puxam, enroscam no cabelo. Eu perco uns 10 fios, que para mim já é quase o cabelo inteiro. Vale então, cada fio. Vale cada fio, não dá. Cada fio é precioso, então eu evito. Mas assim, coisas pontuais, eu tenho um casamento, eu quero fazer um penteado, aí eu faço. Um rabo de cavalo preso, aí tudo bem. Mas assim, no dia a dia... No dia a dia eu tento não... Assim, eu prendo porque dá calor, eu não consigo estar sempre com o cabelo solto, mas eu evito prender forte. Sim. A gente sabe que a calvície está ligado à alopecia endogenética, genética. Você tem algum pai ou irmão ou familiar que tenha calvície? Meu pai, ele tem essa questão da calvície e minha mãe tem bastante cabelo. E minha irmã recentemente descobriu que tem. A minha irmã, ela sempre teve bastante cabelo.
E aí a gente lembra assim que quando ela ficou adulta, essa quantidade já diminuiu, a gente nunca pensou que poderia ser. Eu descobri depois a calvície, depois eu acho que recentemente, eu já descobri já tem muito tempo, e recentemente a minha irmã passou com a doutora Fernanda, porque ela teve bebê, e aí eu acho que vem aquela Durante queda a do gestação pós-parto. cabeluda. Depois... Ficou cabeluda, e aí no pós-parto ela percebeu que o cabelo dela estava diminuindo. E eu sempre falei para ela, eu sempre achei estranho. Ela não tem falha, ela não tem a risca larga que eu tenho, ela não tem nada disso. Mas eu sempre falei para ela que era bom ela procurar um médico, porque se ela tinha muito cabelo e estava diminuindo, estava mostrando... Já começa a tratar com o cabelo... Eu falei, alguma coisa você tem. Eu falei, eu não sei te dizer que eu não sou médica, eu não sei te dizer se é alopécia, é androgenética, mas alguma coisa você tem. E aí, recentemente, ela foi na doutora Fernanda e descobriu que tem. Só que o caso dela é um grau mais leve do que o meu. Sim, ela sim. é mais velha do que eu e ela tem muito mais cabelo, não tem falhas, ela só percebeu uma diminuição no volume geral. Depois que você fez o diagnóstico de calvície, você chegou a mudar, assim, existem milhões de tratamentos. O Dr. José Marcos passou um tratamento específico. Você chegou a ouvir de outras pessoas que, você falava, eu tenho alopecia, usa esse medicamento, algum medicamento que você fala, Ivan, tentei usar de tudo antes, mas depois que eu fiz o diagnóstico, alguém chegou a tentar passar alguma medicação específica diferente? Você diz depois do diagnóstico? Depois do diagnóstico. É porque ele já tinha passado um tratamento específico, como você disse no começo, finasterida. Sim. Mas você chegou a ouvir outros tratamentos sem ser o específico que o Dr. Marcos passou? Não de médicos não, porque eu nunca passei depois com nenhum outro médico a não ser ele e depois a doutora Fernanda. Mas o que eu escutava eram pessoas que não eram médicos me passando receitas caseiras ou falando, por exemplo, usa babosa, que meu tio usou e deu certo, usa tal vitamina. A gente brinca, sempre que eu faço podcast com a Fernanda, eles mandam a pergunta, aí sempre alguém manda de maionese. Nossa, essa eu nunca vi. Deve ser brincadeira. Da segunda vez que a gente faz um ao vivo, eles mandam da maionese. Tá. Mas eu lembro de escutar isso. Tratamento, a gente tem que fazer o resto da vida. Você talvez não, mas eu vou perguntar mesmo assim. Você esquece às vezes esqueço de tomar o remédio, ou esqueço de passar, ou às vezes por preguiça, ou às vezes por esquecimento mesmo? Esquecer eu não esqueço nunca, mas às vezes, assim, raras vezes eu penso, hoje eu não vou fazer. Sei lá, algum dia que eu tô muito cansada, algum momento que eu tô muito corrida, mas assim, eu posso contar em uma mão a quantidade de vezes que eu não passo em um ano, sabe? Eu sou muito regrada, mas tem aquilo, dependendo da situação, imprevistos acontecem, eu sei que eu sou muito regrada e que se eu não usar um dia, tudo bem. Já vou ficar com pensamento. Mas eu me sinto culpada de não usar, então para mim é mais fácil enfrentar a preguiça e fazer do que no dia seguinte acordar com esse sentimento de culpa. De achar que eu deveria ter feito e não fiz. Então, eu tento fazer todo dia. Eu faço todo dia. Você tem uma rotina. Eu tenho uma rotina. Ia ser mais ou menos uma próxima pergunta. Tem algum horário, Ivan, eu passo loção, tem algum horário específico que você fala, Ivan, eu prefiro usar logo que eu acordo, Ivan, eu tomo meu banho à noite, prefiro usar, e você sente alguma diferença? Eu prefiro usar à noite, mas pela minha rotina. Não vejo diferença de usar de manhã à noite em relação ao cabelo. Mas eu gosto de usar à noite porque eu já estou fazendo skincare, eu já vou me preparar para dormir, vou ter essa minha rotina antes de dormir e já passo a loção. Aí é um momento também que eu vou fazer tudo que eu preciso, já estou mais tranquila, porque de manhã é corrido, já acordar, já fazer as coisas. Então, acho que de noite também tem essa questão da tranquilidade. Por isso, porque antes eu usava, nesse período que eu até comentei, que eu fazia por obrigação, eu usava de manhã, com cabelo úmido, que eu sei que nem é o ideal. Mas eu usava e saía correndo para trabalhar, fazia correndo, passava a loção correndo. E aí depois eu comecei a entender isso, que se eu fizer correndo, vai ser ruim, vai ser chato, vai ser obrigação. Então eu comecei a incorporar à noite. Comecei a usar à noite de uma forma tranquila, para ter mais tempo, já fazer criar a com rotina, calma, né? E comecei a usar à noite. Você já meio que respondeu, mas eu vou perguntar também. Você prefere usar loção com o cabelo seco ou molhado? E se você vê alguma diferença? Honestamente, eu preferiria passar com o cabelo molhado. Molhado não, úmido, né? Porque molhado também acho que não poderia. Sim. Úmido, porque eu acho que o cabelo seca junto com a loção e fica menos imperceptível. Mas eu sempre escutei, eu não me lembro se eu já perguntei isso para a doutora Fernanda ou se eu vi isso na bula, até uma informação que depois eu preciso ver com ela, que o ideal, já ouvi dizer que o ideal é usar nele seco. Até na bula
do medicamento diz que é para usar seco. Então eu uso nele seco. Mas se não tivesse problema, eu preferia usar úmido. Preferia usar no cabelo úmido, porque o efeito fica melhor. Tem medo de secador? Não. Mas eu evito excesso de fontes de calor. Eu gosto de usar Babyliss às vezes, escova secadora, mas eu sei que não é bom também, porque vai prejudicar o cabelo, vai ressecar, pode quebrar, pode tracionar a raiz. Então eu tento evitar usar. Se pudesse usar, eu usaria todo dia. Principalmente porque eu tenho muito frizz. E aí usar esse tipo de coisa deixa o cabelo alinhado, o Babyliss dá volume, eu acho lindo, mas como é um cabelo muito fino, eu não tenho coragem de usar todo dia. Boné, chapéu, touca, tem medo não? Não, e se eu estou no ambiente aberto, eu faço questão de usar, porque o sol é muito forte. Então, a gente que tem pouco cabelo, por diversas vezes eu fui para a praia, isso até antes de descobrir a calvície. Eu ia para a praia e voltava com couro cabeludo vermelho, descascando. Eu não sabia o que era, então eu voltava. Eu lembro de várias vezes minha mãe olhar meu couro cabeludo e achar que eu estava com caspa. Ela olhou aquilo e falou: Camila, você precisa procurar um médico. E não era. O couro cabeludo estava tão evidente e eu fiquei no sol, eu passava protetor até na pontinha do pé, mas no couro cabeludo eu não imaginava que eu precisaria. E aí eu voltava o couro cabeludo dolorido, incomodando, vermelho, ficava super estranho. Então, hoje em dia, eu tomo cuidado, eu uso chapéu. Passa protetor também no couro cabeludo? Eu passo protetor solar, sempre passei. Depois que eu comecei a sofrer com isso, teve vezes até de eu ficar com o rosto inchado, de tanto sol e ele entrar, acho que pelo couro cabeludo. Então, eu uso chapéu, passo protetor, porque às vezes eu vou mergulhar, tiro o chapéu 10 minutos, já sinto que o vermelho. Fica vermelho. Ardor, à noite já fica incomoda, aí você vai tomar banho, a água cai, dói, vai pentear, dói. Então, eu tomo todos os cuidados possíveis. Banho, prefere quente pelando, ou morno, ou Ivan, se pudesse eu tomava gelado? Tem preferência? Não, se pudesse eu tomaria assim, quase que fervendo. Mas eu também sei que não é bom para a pele, para o cabelo. E assim, o que eu percebo? Em épocas de frio, eu uso um pouco mais quente a temperatura, não tem jeito. E não sei se é impressão minha isso, mas eu sinto que o cabelo fica muito mais oleoso. Então, quando eu consigo, eu tento usar água morna. Não fria, porque fria eu não consigo, e quente eu sei que não faz bem. Mas chega a época de inverno, eu não consigo não usar quente. Aí eu acabo usando uma temperatura um pouco maior. Legal. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão fazendo diagnóstico. Geralmente tem pessoas que às vezes têm alopecia, mas ainda não fizeram o diagnóstico. Alguma mensagem para essas pessoas? Acho que a primeira coisa é buscar ajuda, né? Não ter medo de procurar um profissional, um médico especializado nisso. Não ter medo de ter esse diagnóstico, porque por mais que seja uma condição que não tem cura, tem tratamento. E o tratamento ele pode sim trazer bons resultados, não só estagnar, mas eu conheço várias pessoas que conseguiram, inclusive, ter uma melhora boa no cabelo. Então, acho que esse é um ponto. E o segundo ponto é encontrar um médico da confiança dessa pessoa. Sim. Porque hoje em dia tem muita informação, cada pessoa fala uma coisa. Então, assim, encontrar um médico da confiança, porque é isso que me trouxe tranquilidade até hoje também. De poder saber que eu tenho a doutora Fernanda. Antes, quando eu me tratava com o Dr. José Marcos, qualquer coisa que acontecia, eu acionava eles, e até hoje, qualquer coisa que acontece... Você faz acompanhamento? Eu faço Não acompanhamento. É todo mês, mas eu tô até para período. voltar, preciso voltar, que eu tô há um bom tempo sem voltar na doutora Fernanda, mas porque hoje eu não tenho essa intenção de mexer no meu tratamento, Você já está estabilizada. E também eu tenho planos de ter filhos, eu não quero usar nada oral nesse momento. Depois que eu tiver filhos, talvez eu pense, né, em mudar o tratamento, usar alguma coisa. Mas eu acho que é muito importante a pessoa encontrar um médico da confiança, tratar e tentar encarar essa condição de uma forma mais leve que ela puder. Você tem um Instagram que chama Vale Cada Fio, que eu acompanho pelo da Clínica Pereira, que você tem muitos seguidores que provavelmente devem encher sua caixa de perguntas de direct. Sim. Você percebe que a maioria, porque para mim os pacientes a maioria é homem, para a doutora Fernanda provavelmente também a maioria é homem. Para você percebe que a maioria é mulher ou homem? A maioria é mulher. Eu diria que assim, 90% do meu público são mulheres. Entendi. Agora, mudando um pouco de assunto. Você fez o diagnóstico de calvície, fez o tratamento e estabilizou. Você já pensou alguma vez em fazer transplante capilar, Camila? Eu já pensei, mas eu tenho um pouco de medo, assim, sendo honesta também. Eu penso em fazer um dia, porque ajudaria muito na autoestima, principalmente nessa parte da frente. Dependendo da forma como eu uso o cabelo, fica muito evidente. Mas por eu ter pouco cabelo como um todo,
Eu não sei se eu conseguiria fazer, se seria possível, se eu teria a área doadora. Sim, então, eu fico com esse receio. Vontade eu tenho, mas eu confesso que eu nunca fui atrás, eu nunca fui avaliada. Inclusive, a gente vai conversar mais sobre isso, porque eu quero A doutora Fernanda já deve ter avaliação. falado para você, sim. Você conhece alguém que já fez transplante capilar? Seguidoras, assim, poucas mulheres já fizeram e algumas já me mandaram foto que gostaram, algumas rasparam o cabelo, outras não, mas são poucas pessoas que fazem, né? Sim, mulher é bem menos. Eu falo que a cada 10, 15 pessoas que eu opero, uma é mulher, 9 a 12 são homens, vamos dizer. Qual que seria seu medo do transplante? Você falou, eu tenho um pouquinho de medo. O que é o seu receio do transplante? Eu, como médico, perguntando para você. Eu sou muito sensível à dor. E eu sou muito medrosa com operação, com cirurgia, com tudo isso. Eu sou igual. Até para fazer qualquer tipo de tratamento, até para fazer botox, por exemplo, que eu tenho vontade de fazer, né, no rosto. Eu fico ensaiando, eu tenho medo, eu nunca fiz. E aí eu não sei como seria, por isso que assim, é um medo que eu tenho que ir atrás e entender como funcionaria. Mas um medo da dor, um medo dessa recuperação, se eu teria que raspar o cabelo ou não. Porque para a mulher o cabelo ele é sensível, então eu já tenho pouco cabelo. Se eu tiver que raspar e ficar com um período sem cabelo, vai ser mais uma complicação. Ser difícil, com certeza. Então esse tipo de coisa, o medo do incômodo, não sei se realmente dói, porque como eu te falei, eu nunca conversei com você, eu vou marcar um dia para a gente sentar e bater um papo, só sobre transplante. Quero muito. Eu brinquei que teve um podcast que eu chamei um paciente meu. Aí eu comecei a entrevista falando, eu vou falar como se eu fosse um paciente querendo conversar com você, porque é diferente eu virar pro médico e falar, dói, doutor? É subjetiva a dor, um paciente pode doer, um botox, você falou que quer fazer botox, tem pacientes que eu faço botox e não senti nada, tem paciente que a primeira picada, doutor, não, calma, eu não vou aguentar, é picada, eu dou aquelas bolinhas para ele apertar para descontar a raiva na bolinha. Sim. Então é subjetivo, então a melhor coisa é você conversar às vezes com alguém, como o seu Instagram. Sim. Você dá as dicas lá, uma paciente que está em dúvida do que pode, vai entrar lá e falar, ó, Camila, que eu comecei a usar. Às vezes elas devem até tirar dúvidas sobre a sua medicação. Tudo. Não passam nem com o médico, vão falar, Camila, já que você faz esse tratamento, eu vou, e eu sei. Sobre transplante, existem 2 técnicas. Uma que tira uma faixa, deixa uma cicatriz, que às vezes a mulher prefere, porque ela não precisa raspar nada. Ou uma técnica que é o FUI, é fio a fio. A gente não fala que tem muita gente que fala, fica sem cicatriz. Fica, fio a fio, fica cicatriz difusa, mas é tão pequenininhas que às vezes... Não dá para ver. Você já procurou saber sobre a diferença dessas técnicas ou nunca procurou saber? Eu já, por ser curiosa, já pesquisei, mas eu confesso que eu nunca entendi muito bem as diferenças, nunca conversei com um especialista, nunca me aprofundei nisso. Sim. Não conheço. Se precisasse raspar primeiro só a área doadora, só a parte de trás de uma área, você aceitaria? Você como uma paciente que tem pouco cabelo? Aceitaria, dependendo, você olhando aqui, porque eu sinto que atrás eu tenho pouquíssimo cabelo. Vamos dizer, na cabeça toda. Porém, o cabelo que cresce lá em cima, ele tampa aquela área. Então dá a impressão que às vezes na lateral a gente tem pouco, mas mais que em cima também, né? Sim. Se precisasse raspar a cabeça toda, Camila, eu não vou raspar, mas calma, é só uma pergunta. Assim, dependendo, eu ia também querer entender isso, assim, é um esforço grande. É obrigado a raspar, né? Não, eu ia entender assim, o esforço que eu vou fazer como paciente é grande nesse sentido do pós-operatório, da dor, tudo mais. Eu ia querer entender assim, qual é a melhor, eu não sei se você como médico que trabalha com isso, saberia precisar, e é possível responder essa pergunta que eu vou fazer. Mas uma dúvida que eu teria também assim, qual é a melhora efetiva que eu vou ter? Né? Qual que é o ganho? Quanto de melhora visível eu vou ter no meu cabelo. Se eu entendesse que essa melhora ia ser muito melhor se eu fosse raspar. Aí eu rasparia, talvez eu rasparia. Eu vou te contar uma história, não querendo que você raspe, porque depende muito. Teve um amigo meu que queria fazer transplante. Vamos fazer transplante, mas eu não quero raspar, só a área de trás, a área doadora. Raspei a área doadora e deixei a parte da área receptora com cabelo. Mas eu sempre explico, eu não tenho uma porcentagem. Mas eu sempre falo, na hora de implantar, os cabelos compridos vai atrapalhar eu colocar entre um e outro. Porque eu tenho que ficar separando, aí implanto, afasto, implanto, afasto. Então dificulta um pouco. Expliquei para ele, falei, provavelmente pode ser que tenha que fazer outra sessão. Aí ele falou, eu não posso raspar por causa do meu trabalho. Primeiro que eu vou ter que operar, ele operou, se não me engano, no dia 23 de dezembro, que é o recesso que ele ia aproveitar. Em janeiro ele acabou operando.
e 1 ano depois teve que fazer outra. Não é que seja todos os pacientes assim, porém eu expliquei para ele. A qualidade talvez não vai ficar 100%, porque eu não consigo implantar certinho entre um e outro. Quando eu raspo, eu estou tendo a visão direta. É a mesma coisa quando eu raspo a aerodadora. Existe alguns que nem raspam, alguns colegas que nem raspam, eu já fiz, sem raspar a aerodadora. A gente afasta, corta e tira. Afasta, corta com uma tesourinha bem curtinha e tira. O problema é o tempo, muito tempo, porque um transplante capilar já tem um tempo prolongado. Falo que hoje eu faço aí em 5, 6 horas de cirurgia. Nossa, é bastante. Se você não raspar, vai aumentar mais ainda. Sobre anestesia no transplante capilar. Eu sei que você já falou que você é sensível à dor. Sim. Temos só local, sedação mais local e anestesia geral. Você teria alguma escolha sua? Eu ia te perguntar qual você indica e qual você percebe que é melhor para o paciente mesmo, porque talvez assim, não sei se teria necessidade de ser a geral, mas uma anestesia local e uma sedação. Pelo menos deixar eu dormir. Para eu não ver, porque eu acho que eu ali, eu sou muito ansiosa. Então, saber, ainda mais você falando agora que demora de 5 a 6 horas, ou até mais, eu ficaria, acho que, ansiosa, eu ia preferir dormir. Aí acordo cabeluda. É raro fazer só com anestesia local, é raro, foram poucos casos. Mas primeiro que você vai sentir a picada da anestesia. Dói. Porque você vai ter que anestesiar a parte de trás toda, depois que eu tirar, vou ter que anestesiar a frente. Quando eu estou terminando de fazer a frente, atrás já está teoricamente passando o efeito da anestesia, então dói. A sedação, você vai estar dormindo, você sente a picada, você não lembra da dor, não sente nada, você vai falar, nossa, foi tranquilo. Só que toda vez que você está sedado e eu dou uma beliscada, que é anestesia, você tem que se proteger. Então, às vezes, eu tenho que amarrar a mão, porque a paciente, às vezes, começa a sentir dor, ela mexe a cabeça. A geral, teoricamente, não mexe nada. Você toma uma medicação, intuba a paciente, ela não vê nada, não sente nada. E o pós é bem tranquilo. Eu vou falar que é assim, é uma sensação de uma touca, que é aquela sensação de touca apertada que você fala, nossa, parece que está inchado. Só que o problema é que eu não consigo tirar a touca. Então, você fica essa sensação 2, 3 dias. Depois desse tempo, muitos pacientes falam, doutor, eu não tomei nenhum remédio para dor que você passou. Eu deixo um antibiótico e remédio para dor. Muitos acabam nem tomando. Camila, você tem dúvidas sobre transplante que, Ivan, eu gostaria de fazer uma pergunta que sempre me deixou encucada. Alguma coisa para fazer? Eu acho que algumas dúvidas você me respondeu agora. Então, por exemplo, ter que raspar ou não. Isso da anestesia também não conhecia. Então, assim, na sua visão, anestesia geral... Lógico que a gente vai sentar um dia para conversar específico. Hoje, eu acho legal. Mas eu tenho uma dúvida, assim. Como que é o pós-transplante? Como são os cuidados que a pessoa tem que ter com o cabelo? Se o tratamento já continua em seguida ou se tem que ter uma pausa? Geralmente eu faço assim, eu peço para o paciente suspender o tratamento antes, e eu estou usando minoxidil, finasterida, independente do que for, eu peço para suspender pelo menos 5 dias antes. O minoxidil todos sabem que é um pouco ele é vasodilatador, então vai sangrar, então eu peço para suspender. A finasterida não tem muita ligação, porém, pacientes que continuam tomando até o dia da cirurgia sangram um pouco mais. Então, como durante a implantação ou durante a colheita vai sangrar, vai prejudicar, eu peço para suspender, então, o tratamento geral do transplante da calvície, eu peço para suspender. 2, 3 dias depois eu peço para voltar. Ivan, eu tomo minoxidil. Pode voltar 2, 3 dias depois da cirurgia. A orientação minha é mais ou menos assim, é até o 15º dia. Depois do 15º dia é vida normal. Ivan, eu pratico esporte, eu faço natação, eu sou professor de jiu-jitsu, eu vou raspar depois de 15 dias, Camila, é vida normal. Até 15 dias eu oriento o quê? Dia seguinte ele vai sair do centro cirúrgico com uma faixa. A parte que recebeu o cabelo não vai ter curativo. Porém, a parte que tirou, eu deixo uma faixa. Eu tenho até ela, depois eu vou te mostrar, mas é uma faixa de velcro passa na testa e tampa a parte doadora. No dia seguinte, em casa, ele tira essa faixa, e tira o curativo, limpa um pouquinho e põe essa faixa. Essa faixa ele vai usar durante 6 a 7 dias. Por quê? O líquido que eu infiltrei, que é soro com adrenalina para não sangrar tanto, ele tende a descer para a testa, para os olhos. Então eu peço para ele usar essa faixa pelo menos os 6, 7 dias. Depois disso pode tirar. Aí ele intercala. Primeiro dia ele vai borrifar soro, água, o que for. Mas eu oriento tudo direitinho. Segundo dia ele lava com o chuveirinho devagar, podendo passar o shampoo com a ponta do dedo. Depois passa o chuveirinho, depois passa o borrifador. Então ele vai revezando, intercalando os dias. Depois do 10º dia eu libero tomar banho no chuveiro normal. Então ele entra embaixo do chuveiro, só tomar cuidado para não arranhar. Às vezes ficam umas casquinhas, eu oriento passar um óleo, pode ser Dersane, óleo de girassol, 15 minutos antes do banho. Passou,
solta essas casquinhas, ela amolece a casquinha no banho, ela vai lá e arranca as casquinhas. Passou os 15 dias, vida normal. Voltando o tratamento depois de 3 dias. Então, assim, é muito tranquilo. Dor ou não é subjetivo, aí vai do paciente. Cada um. Ivan, você deixa remédio para dor? Para todos. Ivan, eu estou no segundo dia, não estou sentindo dor. Sou obrigado a tomar remédio? Não. Só o antibiótico que eu passo. E se faz tratamento, Ivan, eu tenho pressão alta, eu tomo capto, o que for. Volta no dia seguinte da cirurgia. Então, no dia da cirurgia, ele não vai tomar o remédio para pressão. Vai estar no centro cirúrgico, o anestesista controla a pressão dele. Não vai estar todo monitorado. Voltou para o quarto, volta a medicação normal. Ivan, você já falou que faz tratamento para hipotireoidismo. Você volta o tratamento logo depois. E vida normal depois de 15 dias. Ivan, eu vou viajar, eu posso dirigir 2 dias depois. É tranquilo. É, então, bem tranquilo. Mas lembrando que você vai usar faixa. Então tem paciente, doutor, eu posso ir no shopping, caminhar 2 dias depois, você operou na sexta, na segunda? Pode, mas vai com a faixa. Teve paciente minhas que ficaram 2 horas sem usar faixa. O olho incha. O líquido que está ali sendo preso pela faixa desce rápido e enche o olho. Mais dúvidas, Camila? Olha, eu tem acho muito, que na cabeça passa muito. Agora não está vindo nada, mas eu acho que as principais são essas. E eu acho que essa é uma dúvida que eu já recebi, inclusive, de seguidoras. Assim. Eu acho que a questão de raspar o cabelo é muito importante. Sim. E agora, pela sua resposta, com certeza, se um dia eu fizer, eu vou preferir raspar. Lembrando que tem a outra técnica que não precisa raspar a área doadora também. A gente está falando que é a mais comum, que é fio a fio fui, tem que raspar uma área. Sim. O outro não precisaria raspar nada. A gente tira uma faixa, você ganha uma cicatriz linear e a equipe que vai cortar no microscópio. Mas isso daí é específico, a gente conversa com calma depois. Camila, queria agradecer. Nós vamos divulgar o seu Instagram, agora vai bombar mais ainda. E futuramente eu quero você de novo aqui. Vai ter essas dúvidas de novo, provavelmente tem pessoas que nos tiram, e vai aparecer novas dúvidas. Tem gente que vai mandar perguntas lá no direct, você anota, que a gente vai vir aqui. Tá legal. Agradecer novamente você, quiser deixar outra palavra aí para os seus seguidores no seu Instagram. Queria te agradecer primeiro pela oportunidade, por poder contar a minha história. Eu acho que é muito importante, porque foi uma dificuldade que eu tive também de não ver outras mulheres com essa condição. Então, é muito importante que a gente tenha espaço, que a gente possa falar, para que as mulheres que passam por isso, e homens também, porque os homens também sofrem, possam se sentir representados, né? Possam entender que é possível viver bem com alopécia. E eu acho que o recado é esse, é entender que o cabelo ele é uma parte. Por mais que o cabelo tenha um peso importante, ele não resume quem a gente é. A gente pode ser bonita de outras formas. O cabelo ele faz parte, mas ele nunca vai ser tudo, ele nunca vai resumir tudo que a gente é. Então, eu acho que o recado é esse. Tentar cuidar do todo, cuidar da saúde, cuidar da aparência, se preocupar, né, com tudo que existe em você e tentar focar nas suas qualidades, no que você tem de melhor, para que você possa ter uma vida tranquila. E se o tratamento te trouxer essa tranquilidade que me traz hoje, né, que as pessoas façam, porque o tratamento ele tende a ajudar bastante. Camila, eu queria agradecer e te dar um presentinho do nosso talk show. Ai, que legal. Obrigada. Espero que você goste. Muito obrigada. E a gente, às vezes, tinha uns bonés que a gente dava, só que acabou, a gente tá mandando personalizar. Eu não vou dar aqui pessoalmente, mas eu vou mandar um para você. Eu vou querer. Vou deixar com a doutora Fernanda. Você só vai ter você só vai receber quando você voltar em consulta. Tá legal. É verdade, vai ser mais obrigatório. Eu vou ter que ir lá. Olha, é uma sacolinha. Muito legal, muito legal. E você que segue nosso canal, gostou da entrevista com a Camila? Curte aí, encaminha pro colega. E não perca, logo vai ter mais entrevista. Até mais.